1h04 e a gente começa esse Itatiaia agora de um jeito muito especial, como o Júnior trouxe em manchete. BH recebe neste fim de semana, amanhã e domingo, a peça O Alienista, inspirada no conto, para muita gente uma novela, de Machado de Assis. O espetáculo é protagonizado por Luciana Fávero e pelo Rômulo Estrela. Os dois estão com a gente aqui no Itatiaia agora. Olá, Luciana, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, um prazer estar aqui. Um beijo para todos os ouvintes. Prazer todo nosso. Rômulo, boa Rômulo tarde. também, boa tarde, Rômulo. Turma, a gente está muito feliz. A gente esteve aqui em BH em 2019 e voltamos agora com o Alienista. Muito felizes. E reforço, Júnior, que estamos no YouTube. Então, além de escutar a gente, você pode, então, acompanhar. É a latinha da Luciana, a latinha do Rômulo e a nossa eles já estão acostumados. Nem precisa. Vocês são maravilhosos. Tá? Galera que não sabe, a gente entrou aqui na sala, eles estavam aqui falando. A gente entrou... Cara, é uma concentração, eu vou falar. E parabéns. A gente tá acostumado, viu, Rômulo? Porque no bastidor, né? O ouvinte talvez não tenha noção disso. Não né? A gente correndo pra lá, pra cá, né? Tá acontecendo ao mesmo A gente tá tempo. acostumado, a gente também não tem essa noção, mas é muito legal, porque tem uma equipe enorme, vocês trabalham assim, cara, numa concentração muito louca, cara, é verdade. A de vocês também. Então vamos começar falando sobre a peça O Alienista. Vou começar com você, Luciana, que você também faz parte da companhia, né, que traz essa peça agora para BH. Vocês fizeram uma temporada no Rio de Janeiro e eu e o Júnior conversávamos, eu li O Alienista para o vestibular, porque é um clássico, né, da nossa literatura. E eu imagino que vocês também foram questionados várias vezes sobre o quão atual essa peça e esse conto é. Só que foi livremente adaptado para essa nova peça que vocês trazem agora. Exatamente. O Machado de Assis foi um homem, né, que transgrediu a época dele e a gente tinha que transpor a ideia, né, daquele texto naquela época para o que a gente está vivendo hoje. Então, acho que a sacada foi maravilhosa do Gustavo Pazzo, que é diretor fundador da companhia também comigo, junto com o Celso Tadei, que escreveu o texto com ele, o Gustavo dirige. E a gente usando muito do que a gente está vivendo atualmente, muito colocando também essa... Eu acho que uma coisa que me apaixona muito no texto é essa sensação de retrocesso e como a gente traz isso para a peça, não só no texto, mas no figurino, na luz. Então, o espetáculo tem várias surpresas. Gente, eu falei rapidinho, Júnior, que eles são os protagonistas. A Luciana é a dona Evarista, a Evarista. Isso. E o Rômulo, o doutor Simão Bacamarcos. Estamos casados. Estão casados. Bem casados, não sei. A segunda vez. A outra vez viemos para BH casados também em outra peça. Qual peça que foi da outra vez? Das escolhas que fazemos. Não sei se estão bem casados nessa peça. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tem que ir lá assistir o espetáculo e ver como acaba essa história. Ô, Rômulo, você saiu da novela Verdades Secretas, né? Isso. Da TV Globo, direto pro teatro agora, com o Alienista. Como é que tá essa volta depois de 2 anos, esse contato mais próximo com o público? Eu imagino que pro ator, pro artista, deve ser uma pancada no coração, deve aquecer, né? Totalmente. A gente estava muito sedento pelo público, pelo teatro em si, né? E foi muito bonito ver nessa temporada do Rio de Janeiro, que a gente ficou, um público tão ávido, assim, para conhecer o espetáculo, para participar com a gente dessa história, né? A gente viu o teatro cheio, foi muito bonito pra gente essa volta. A gente tá vivendo o teatro nos últimos tempos, a companhia, e felizes também com o público, que é um público que, de uma certa forma, tá voltando. Eu acredito muito no teatro, eu acredito muito na experiência do teatro. Eu sou um apaixonado por televisão, eu sou um apaixonado pelo cinema, mas a experiência do palco, estar em cena, de frente pro público, ela é uma coisa que... é o teatro. E eu sou um fã dele e a gente ficou muito feliz com o público que a gente recebeu. A Lu falou, a gente tem ali no espetáculo, são muitas interferências, muitas referências que o Gustavo trouxe pro espetáculo. Então é um espetáculo lindíssimo. Você tem, como ela disse, a cada 15 minutos um ponto de virada onde você, enquanto plateia... Se a gente no palco, a gente já fica muito entusiasmado com isso. A plateia, isso são relatos de amigos, relatos de pessoas que assistiram a peça. A cada 15 minutos você tem uma reviravolta e que te instiga. É um espetáculo de 1h40 que passa com uma velocidade e a história, que é o texto do Machado, tão atual, tratando a relação da questão do poder. A gente fala do feminismo, a gente fala
essa sede de poder, né, que a gente vê e que é muito atual na política, enfim, em todos os lugares, né? Era justamente até, desculpa a minha pergunta para vocês, porque na atualidade dá para dizer que a gente tem muito material para explorar e trazer para a atualidade nessa peça O Alienista, porque como você disse, tem a busca pelo poder, é aquele político que legisla em causa própria, é uma mulher que sofre, que era viúva, mas que meio que continua viúva pela ausência do marido, e a loucura, né, a saúde mental. Sem dúvida. Eu acho que traz aquilo de quando você acha que o seu pensamento, a sua opinião é a única correta, né? Você elimina qualquer outra coisa que possa te ligar ao ser humano, né? E a gente fala sobre isso, né? E eu acho que o teatro é uma ótima oportunidade da gente se humanizar. Então, nada substitui esse espaço, esse olho no olho, essa energia. Aquilo que está acontecendo só naquele momento. Então, é muito, muito especial, porque vai em lugares muito lúdicos, que a gente, às vezes, no dia a dia tem resistência para algumas opiniões. Mas o lúdico vai lá com as sementinhas. Você consegue falar de uma forma diferente, as portas, né? E a gente tem 8 atores que são cantores, então a gente tem um coro. A trilha sonora é um espetáculo à parte, né? A gente tem uma total 14, né? No total são 14 atores, mas a gente tem ali um coro de 8 atores fazendo coro com um maestro em cena com a gente ali na coxinha. Tem uma referência também à cultura alemã? A gente, na verdade, o expressionismo alemão, o cinema expressionista, serviu de base para o Gustavo montar toda essa estrutura de cenário que a gente tem, figurino. Então a gente tem uma paleta de cores cinza, branca, preta. E aí isso tudo tá ali conversando muito bem com a nossa maquiagem, com o nosso figurino e com o cenário, que é um cenário que, assim, só a turma indo pro teatro para ver, é uma coisa grande, assim. A gente tá muito feliz com esse espetáculo é lindíssimo. Deixa eu problematizar o texto um pouquinho. Por favor. O Dr. Bacamarte lá, você vê ele como vilão ou ele é uma vítima também desse contexto todo? Eu acho que, assim, sem esse juízo de valor, né, se é bom ou mal, temos, enquanto seres humanos, isso dentro da gente. Em alguns momentos a gente é um pouco mais vilão, em outros momentos a gente é um pouco mais bom moço, né? Mas eu acho que é o que a Lu falou, ele entra numa cegueira e entende que o que vale é uma obsessão, e o que vale é essa opinião dele, o entendimento dele do que é o cientificismo, o óxido sistêmico, que é uma fala nossa da peça. E ele segue nisso até que ele acaba sozinho. Enfim. Ele se interna num determinado momento do conto, Dentro né? da obra tem isso. E a gente construiu de uma forma também lindíssima um suspense, no final. Né? Que faz a gente repensar o quanto vale a gente questionar as pessoas e contra, brigar pelo que a gente acredita, pelos nossos ideais, sem que eu te escute, sabe, como uma opinião contrária. E isso é questionado em cena e o final é revelador nesse sentido. Queria pegar uma carona e falar um pouquinho do gráfico da Evarista. Por favor. Que é uma mulher que começa o espetáculo, né, de uma forma completamente alienada. E quanto nós já fomos alienados em tantos assuntos e quantas pessoas são alienadas a tudo que está acontecendo, né? Então, o quanto é grave a gente simplesmente não ter domínio do que está acontecendo. E ela termina o espetáculo de uma maneira muito intensa, bonita, trágica, bonita. Convido todos para ir lá conferir. Mas como as coisas estão aí para a gente ver, a gente só vê o que a gente realmente quer ver, quer enxergar, né? E ela tem um gráfico muito bonito de mudança, assim. Vocês falaram sobre as questões que são levantadas, atuais, eu repito, mas que tipo de mensagem que vocês acham que a peça transmite para o telespectador ali no teatro? Qual que é, assim, a lição que o telespectador sai pensando pós O Alienista? A peça, na verdade, ela é um convite à reflexão do momento que a gente vive. Todos esses que eu te falei, político, social, econômico, em relação a questão do poder na peça, ela fica muito evidente e muito clara. Então eu acho que, como eu falei, a reflexão é uma coisa que de cara você já sai impactado ali da peça. Primeiro porque você imagina que você vai ver Machado de Assis de 1800 e século XIX, sabe? E não é isso que você vai ver. Você vê uma peça, um texto que se torna um texto super atual por conta da adaptação que foi feita, sim, com a questão da loucura ali como pano de fundo, mas um convite à reflexão de todas essas coisas que a gente vive hoje, que são muito atuais, que a gente vê latente na política, por exemplo.
Mas não é uma peça que fala de política exclusivamente. Não é essa a questão. A questão é justamente essas relações, como elas se dão e como a gente se relaciona com isso também. O quanto a gente quer enxergar, o que a Lu falou, como a gente quer enxergar isso, né? O quanto eu dou espaço para a opinião do outro, como eu me relaciono com o outro. Né? É trazer o debate para si, né? É claro, e hoje, nos tempos atuais, é o que a gente mais vê. A gente está cada vez mais vivendo o nosso universo. A gente saiu de 2 anos de uma pandemia que foi uma loucura e a gente se distanciou de tudo, as coisas mudaram completamente. Como é que a gente vai retomar essas relações? Como essas relações vão se dar daqui para frente? Como é que é isso? Será que é isso? O que vale é a minha opinião, a opinião que eu coloco na rede social, que eu coloco na internet, e porque eu tenho essa voz, eu vou nela firme e forte? Ou a gente abre para um debate, ou a gente abre para um entendimento onde somos uma sociedade, precisamos conviver, aprender a conviver ou reaprender a conviver dessa forma. Pelo que o Rômulo está falando, então é uma tentativa de estourar essas bolhas que a gente está vivendo. Mesmo. É total, cara, isso que você falou bolhas são e é interessante que eles colocaram, né, os autores, né, o Gustavo e o Celso colocaram num lugar que não existe, né? Um lugar distópico, sim, exatamente para que a gente não tende para um lado ou para o outro, não interessa. Interessa realmente são os questionamentos, a gente poder realmente trazer essa autocrítica. E fica muito claro, né, Lu? Você não precisa ser partidário nesse momento. É uma questão de você apresentar a problemática e rapidamente você também tem uma conexão com o público. O espetáculo é realmente muito, muito interessante nesse sentido. E é chocante ver a repercussão aqui no YouTube, viu? Eu dei uma passada aqui, todo mundo falando tanto que o teatro é mágico, tanto que isso devia ser levado para as escolas. Eu imagino que vocês compartilham demais a sua opinião. Que atores lindos, talentosos, adoro o Rômulo Estrela. Algumas opiniões políticas mais intensas aqui, né? Que aí a gente deixa de lado depois um pouquinho. Mas aqui dizendo também que o alienista, uma participação dizendo que o alienista o faz lembrar, o Oswaldo, de como temos políticos alienados aqui no Brasil. Então, assim, muitas opiniões e muita gente querendo assistir a peça amanhã e domingo. E vai ter em Ouro Preto também, antes da gente encerrar. Uma participação especial até no meio da semana, né, gente? Na sexta-feira, dia 22 de abril. Única apresentação. Mas só pra gente passar o serviço para todo mundo que tá interessado a ir na peça. Então, amanhã e domingo... Isso, sábado e domingo, 8h30 da noite. Sábado às 8h30, 20h30 e domingo às 19h. No Sesc Paládio. Sesc Paládio. E você pode comprar o ingresso na plataforma Simpla. Na plataforma Simpla. Que é mais fácil ainda. É mais fácil, já compra pela internet. Eu queria só falar uma coisinha, que a pluralidade ela é importante. Então é importante que tenham todos os tipos de opiniões, desde que a gente possa conversar. Exatamente. Né? Todos ganhamos com isso. É isso. O teatro é isso. O teatro ele sempre foi esse lugar onde a gente pega todas as nossas questões sociais, encena e discute, e debate, e leva para o público. É isso que a gente está fazendo. O teatro está vivo há todo esse tempo, porque ele é assim, ele é essa ferramenta. Pulsa, né? E pro ouvinte que ainda não teve oportunidade de ir no teatro, olha que oportunidade é essa, né? É linda. De tem conhecer ingressos o teatro de perto. promocionais também, vendo na Simpla, né? Tem ingressos a preços bem acessíveis pela produção. É uma grande produção, né? Então é uma oportunidade salva, mesmo. gente. Então eu vou pedir a gentileza do doutor Bacamarte e da Evarista fazerem um convite pra gente, pros nossos ouvintes. Vamos, Lu. Vamos. A gente convida vocês todos a assistirem O Alienista, que está em cartaz aqui em BH, no Sesc Palladium. Sábado e domingo, sábado às 20h30, domingo às 19h. E no próximo final de semana, dia 22, a gente está em Ouro Preto. Às 20h. Lá não lembro, mas também está na Simpla, plataforma do Simpla, exatamente. Depois esperamos vocês. Reforça esse E eu não posso te liberar porque eu sou noveleira e tô sabendo que tem Mar do Sertão chegando também. Você não para de trabalhar, cara, não? Tem um monte de coisa emendando acontecendo. Eu amo o que eu faço, né? Então é sempre bom quando a gente tem um trabalho. Eu tô com saudade de fazer novela já. É isso. Mar do Sertão, então, de Mário Teixeira, 6. Novela tá 6? Novela das 6. Isso mesmo. Tá aí, os ouvintes noveleiros vão me agradecer. Vão te agradecer. Muito obrigada, pessoal. Eu estarei no teatro. Estarei no teatro. Nossa equipe aqui também. Então, assim, muito obrigada por nos atender. Boa sorte, ainda mais sucesso. Eu sei que a temporada no Rio de Janeiro foi e tenho certeza que o público de Belo Horizonte é ainda melhor. Obrigado. Obrigada pelo espaço. Viu? Obrigada. E quando vierem novamente a BH, visitem a gente. Por favor. Combinado. Obrigado, gente. Valeu, bom trabalho beijo. lá pra vocês.